A paz do Senhor para os da EBD. Estamos para mais uma aula. Hoje, dia 31 de maio. A máscara, nós temos que estar sempre em acordo com as determinações da vigilância sanitária, não é isso? Aí nós temos o álcool aqui, aí lavamos a mão, para garantirmos, e pegamos os materiais de estudos e ficamos mais tranquilos para não ficarmos contaminados, não pegarmos gripe. Estamos aqui com a revistinha ou a revista das aulas desse segundo trimestre, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, dia 31 de maio, o título dessa lição de número 9 é O Mistério da Unidade Revelado. O Mistério da Unidade Revelado. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos, então, fazer uma oração para que nosso Deus possa nos abençoar de maneira poderosa e possamos tirar proveito dessa lição. Deus, o Senhor é bom, te louvamos, te damos graças. Te agradecemos. Nessa hora, reconhecemos o seu poderio, a nossa condição de pecador. Viemos até ao Senhor, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, pedindo perdão. Deus misericordioso, longânimo. Ó Senhor, que possamos realmente ser templo do Espírito Santo, sermos usados de maneira tal que possamos ficar na condição de transmissores e todos então na condição de receptores, absorvendo o conteúdo e assim ficando cada vez mais firmes nas promessas de Jesus. É em nome de Jesus que oramos. Aleluia. Amém, Jesus. Textuário, meus irmãos, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura diária, meus irmãos, tem a leitura para segunda-feira, Efésios 3 e 5. Terça-feira, Gênesis 12, 13 e Isaías 11, 10. Na quarta-feira, Atos 11, 27 a 30. Na quinta-feira, Atos 11, 4, 17 a 17. Na sexta, primeira carta de Pedro à igreja, capítulo 1, versículo 20. E no sábado, foi a leitura de Efésios 3, 11 e 12. Ó Deus, o Senhor é bom, te damos graças. Nós temos a leitura bíblica em classe que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13, que diz assim, meus irmãos: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteja oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Meu Deus, o hino sugerido, esse 467. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Vai continuar a cantar esse louvor, né? Harpa Cristã 467. O ponto central, meus irmãos. Deus revelou o mistério que esteve oculto. Introdução.
pelo Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, eles receberam, por meio de Cristo, a revelação do mistério oculto, 3, de 1 a 4. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, 3, 4 e 6 da lição. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, 3, 5 e 10, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, 3 e 11. O mistério oculto no Antigo Testamento é o tópico 1. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve revelado, que esteve oculto, não é? Depois vai ser revelado. Agora a resposta 1 do questionário é o subtópico 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. 3 e 3. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, Colossenses 2,18. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi o quê? Desvendada em benefícios de todos, meus irmãos. Segunda carta de Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Meus irmãos, o subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde das outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto como valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, versículo 5 dessa lição do capítulo 3. A expressão como, ela indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi, não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Subtópico 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas em Gênesis 12, 3, não é isso? 22, 18, Isaías 11, 10, 49, 6, 54, de 1 a 3, 60, de 1 a 3, Malaquias 1 e 11. Meus irmãos, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam só povo integrante de um mesmo corpo. Qual? A igreja, o mistério oculto, capítulo 3 da lição, versículos 6 e 10. Deus poderoso. Meus irmãos, ali, quando nós lemos ali a expressão como indica que o Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, é a resposta 2 do questionário. O resumo desse tópico 1. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver em oculto desde a eternidade. Gentios, não se esqueçam, tá? Não é gentil. Gentil, eu acho que é uma qualidade de pessoa amável, não é isso? Não é gentil com IL, é gentio. E então, meus irmãos, nós temos que ver que nós vamos para o segundo tópico. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e profetas. O subtópico 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. 3, de 1 a 3. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas 1:1, isso é importante, nós percebemos, tá? Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas 1:11. E que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo foi
pela revelação de Jesus Cristo, Gálatas 1:12. O apóstolo ele assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e a ele e aos demais apóstolos e profetas, Atos 11, 4 e 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Mas aquela irmã intelectual demais, aquele irmão, mas não, calma aí. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2 e 4. O subtópico 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre. Viu como eu li errado? Não foi Paulo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. 1, 14, 13 e 11. 13 e 11 é da lição. E prossegue com a execução da obra de Cristo. 1, 7, 2 e 15. E também com a criação de uma nova humanidade. 2, 1 a 10. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. 2, 11 a 22 e 3 e 6, que é da lição. E comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas, 3, 3 e 5. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. 3 e 10, da lição. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E aí, quero lembrar que nós aqui da Assembleia de Deus de Palhoça, mais precisamente na congregação do bairro do Rio Grande, temos uma equipe de evangelismo, os semeadores, e ainda hoje, até os dias de hoje, mesmo com máscara e álcool nas mãos, nós ainda saímos a anunciar, falar do amor de Jesus e continuamos a falar em casa para os parentes, amigos e vizinhos, fazendo jus ao ídolo de Jesus. O terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3 e 28, Efésios 3 e 6, Colossenses 3 e 11. Meus irmãos, até mesmo alguns líderes da primitiva igreja, eles demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, 4 e 17. Aí nós vamos vendo, vão assimilando, vão entendendo, vão ouvindo, vão compreendendo a atuação do Espírito Santo, trabalhando nos corações. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. 3, 7, 8, 10 e 11. É a função. A igreja vai anunciando este plano de salvação de Jesus Cristo. Síntese do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo, reformada pelos povos e nações do mundo todo. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Agora o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos, no tempo certo. Subtópico 1, as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, meus irmãos. O crente, ele desfruta das riquezas em Cristo. 3 e 8 da lição. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. 1 e 7. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Não dava de medir, meus irmãos. 3, 18 e 19. A mensagem da qual ele fora incumbido, consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, 3, 8 e 9 da lição. Proclamar que essas dádivas, esses
Essas recompensas foram projetadas desde a eternidade, meus irmãos, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. 1:4, 2:16. Tudo abrange o seu bom propósito, meus irmãos. A vontade divina. Vamos ver aqui como está na lição. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano 1:1. O conteúdo desse plano, Efésios 2:1-6. É a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus, Efésios 1:19-22. Somos gratos ao nosso Jesus. Lá em cima, entre aspas, está assim: como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. 3:9. Tá a lição. Subtópico 2, meus irmãos. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. 3:9. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempos oportunos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação para que agora seja manifestada, colchetes com reticências dentro, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. 3, 10 e 11 da lição. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Lembrando ali que os colchetes com reticências dentro, a reticência diz que tem mais algumas coisas, tem mais palavras. E os colchetes ali estão dizendo que nós sabemos o que tem, o que é que está escrito. Se nós for ali na Bíblia, naquele livro, naquele capítulo, naquele versículo, nós vamos ler o que deveria estar ali entre as reticências. O subtópico 3, meus irmãos. O plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele, com letra maiúscula, que significa o nome próprio, sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus não fica parado, não, ele está sempre ali. Ele é. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias, meus irmãos. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Oh, que maravilha! Hoje chegamos a Deus em oração, contamos para Ele todas as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Contamos tudo, porque tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Oh, Deus bom! Meus irmãos, o resumo deste tópico, a síntese dele: o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Eu ia coçar a cabeça, mas nós temos que tomar cuidado, apesar de passar álcool nas mãos. Mas temos que começar a dar exemplo, para que os irmãos tenham esse cuidado ao se dirigir à congregação, não é isso? A conclusão, meus irmãos: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. É a resposta 5 do questionário. Nosso Deus é bom. Te damos graças, Senhor. Te louvamos. Ou possamos estar assim, cada vez mais aprendendo a tua palavra. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.